Salve, salve, galera! Iniciando mais um episódio no Container Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma engenheira civil. É a primeira engenheira mulher a participar do programa. Vai abrir portas aqui, ela vai falar um pouco mais. Ela é engenheira civil. Eu estou aqui com Gabriela Martins e ela vai falar sobre a trajetória dela, como ela iniciou, qual é a área de atuação dela. E espero que sirva aí de exemplo para quem quer atuar também nesse segmento. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, João, e com você? Tudo bem, eu queria agradecer aí você ter vindo, né? Eu que Você até agradeço. falou nos bastidores aí que teve quase você não vem por um problema pessoal, mas você Exato. fez o esforço de estar aqui e a gente agradece e fica lisonjeado com isso, tá Eu que bom? agradeço pelo convite, e inclusive por ser a primeira mulher engenheira. Tá Acredito vendo? que essa questão, para nós, mulheres, dentro de um ramo tão masculinizado, é algo significativo. Sim, porque atuo há 10 anos em obra e eu sei como funciona, né? Porque a gente está em um ambiente que é braçal, né? Muitas vezes, então tem muito mais homem que mulher, dificilmente tem uma mulher. Até hoje eu tive uma funcionária mulher, de obra, eu digo, né? Uhum. Ela era servente de obras. É um tabu, né? É um É tabu. um tabu. E é difícil de quebrar, mas a gente, passo a passo, a gente vai conseguindo Vai nosso conseguindo, espaço. né? Vai conseguindo. Eu acompanho bastante. Eu vejo no Instagram, às vezes, mulher que trabalha com pintura, gesso. Então, assim, a gente vai vendo, vai aumentando isso, né? Exatamente. E cada vez mais em áreas diversas, né? Eu tenho amigas que são engenheiras de diversas áreas, Sim. algumas até mais masculinizadas do que a própria construção em si, e que fazem, assim, dão um show, né? Elas fazem muita diferença, então, Sim, mulher mais detalhista, né? exatamente. Então, realmente, a gente tem esse diferencial aí, vocês mulheres têm, né? Muito obrigada. E qual que é a área de atuação que você faz, ou que Então, você atua? atualmente, nos últimos 4 anos, eu venho atuando na área de acústica nas edificações, que é uma área que eu chamo de ilha inexplorada e negligenciada, Sim. né? São poucos os profissionais no Brasil. Ela Você é especializado em acústica. em acústica, Por exato. exemplo, nós temos um prédio de apartamentos e ali fazem as paredes em drywall. Hum, sim, Divisórias, isso entra na sua área ou não? entra. Porém, assim, é o que acontece. Antes a gente precisa falar da dor, né? Pra gente conseguir entender um pouco mais sobre a acústica nas edificações, a gente precisa entender a dor. E a dor é a Correto. seguinte: suponhamos, você compra esse apartamento, ele foi construído ou com divisórias em drywall, ou mesmo com bloco estrutural, não importa. Ele foi Certo. feito, só que não foi pensado em acústica, não teve um projeto de acústica, não teve uma consultoria de acústica, então foi simplesmente construído, como a gente já sabe, está na literatura. E quando as pessoas elas começam a habitar esse imóvel, elas começam a sentir a deficiência por conta dessa falta, dessa negligência que teve no início. Então, por exemplo, eu escuto o encanamento do vizinho de cima, eu escuto os passos da minha vizinha andando, eu escuto uma criança Sim. engatinhando, eu escuto o elevador, a casa de máquinas, Então são piscina, vários. tudo, tudo. A acústica ela entra desde o posicionamento da arquitetura ali na hora de planejar. Eu falo que eu falo não, né? Eu tenho muitas amigas, parceiras, arquitetas, que elas relatam, que elas afirmam que elas saem da faculdade de arquitetura com essa deficiência, essa falta de acústica e iluminação. São as duas áreas que elas menos têm aulas, né? E elas não aplicam isso. Então, assim, a gente pensa num espaço super projetado, lindo, assim, aquela coisa alto padrão, só que não foi pensado em acústica. Então, ele não é eficiente para o uso dele. E aí a pessoa ela começa a habitar esse lugar lindo e tudo mais, e com o tempo ela sente esse problema. E o que acarreta, né? Problemas de saúde. Então, eu não durmo, porque eu escuto o trânsito lá fora. Eu fico irritada, porque eu escuto meu vizinho de cima. Eu arrumo briga, eu tenho diversos problemas, até cardiovascular, de hormônio, ansiedade, depressão. Eu tenho clientes que dizem que a gente curou da depressão por conta de Caramba. uma janela anti-ruído de sobrepor, porque ele não aguentava mais dormir com um tampão de ouvido por conta do Nossa. ruído. Assim, a gente trabalha com uma dor muito grande e é uma área que as pessoas não dão valor, né? Eu vou ser sincero com você. Eu tô há 10 anos no mercado, é a primeira pessoa que eu Uhum. conheço que fala pra mim que é especializado nessa área. É. Eu não conhecia. Por isso Eu que gosto. quando você falou, na minha cabeça veio só as paredes internas. Eu não tinha pensado como um todo. Janela, anti-ruído,
você não ouvir o vizinho de cima, nem ele te ouvir embaixo, né? João, tudo. Até o elevador. É tudo. Elevador. Assim, imagina só, a gente tem um espaço, tenho 4 cômodos, e aí eu tenho uma quadra, uma avenida e um jardim. Os quartos, pensando assim, você colocaria virado para onde? A construtora geralmente vai colocar para onde está a planta arquitetônica ali, o que foi feito, né? A Sim. viabilidade do projeto. Então, suponhamos que o quarto seja virado para a quadra. E essa quadra está em funcionamento e a pessoa trabalha à noite, ela dorme durante o dia, ela não vai conseguir dormir, a quadra está em uso. Ou ela é virada para a avenida, por que não para o jardim? E porque, por exemplo, a gente não consegue evitar que um determinado cômodo fique perto de um outro cômodo ruidoso, por exemplo, uma cozinha, onde a gente fica batendo talher. E isso não é pensado. Se fosse pensado, eu não teria trabalho, então que bom que eu tenho. Mas eu também consigo aplicar isso antes, estou brincando. Então, no projeto de acústica, numa consultoria de acústica, a gente consegue prever esses erros construtivos, que eu chamo de erro porque é quase uma patologia, né? E a gente consegue trazer, assim, uma valorização. Então, eu tenho também alguns clientes que me contratam, é muito raro uma construtora, um engenheiro me chamar, pedir uma consultoria ou um projeto, mas quando eles pedem, eles conseguem agregar valor. Então, automaticamente, você eleva o preço do seu imóvel, porque você tem acústica. Entendi. Eu já visitei alguns apartamentos que o corretor fala, olha, a janela aqui é anti-ruído, a janela, mas eles não falam de um todo, né? E eu moro num apartamento que eu ouço o vizinho lá de cima, ele deve ter criança, não sei nem quem é, eu ouço lá e é um apartamento de padrão alto. E eu fico imaginando um apartamento menor, não sei como funciona. Um MRV, Sim. por exemplo, que a gente sabe que Sim. o elemento construtivo ele é um pouco menor, né? Sim. Se a grosso modo falando. A acústica ela é muito ampla. Ela é muito ampla e ela está em todos os lugares, a falta dela está em todos os lugares, né? Eu tive o contato com a acústica no meu último ano de CLT, que foi, eu trabalhei em uma pioneira, né, de esquadrias, e eu saí de lá com a intenção de trabalhar com as esquadrias. Hoje a minha empresa, que é a MS Soluções Acústicas, a gente fabrica esquadrias anti-ruído e também convencionais, porque você trabalha com um, você trabalha com outro. Eu trabalho com a parte de drywall convencional e drywall também com isolamento. No caso seria né? venda ou instalação? Eu fabrico e instalo. Ah, entendi. O serviço completo. A gente Legal. trabalha com forro, a gente trabalha com fabricação de painel acústica, tudo que for acústica, a gente trabalha. Legal. Então, a gente tem um serviço bem completo. E eu consigo trabalhar com todos os tipos de público, é B2C e B2B, porque eu trabalho, por exemplo, sala comercial, o dono me chama, eu aplico, ou um dono de um podcast, ou uma pessoa que mora no imóvel, não importa. É tanto o cliente final, quanto uma pessoa que está construindo, enfim. Eu consigo trabalhar com os dois. Legal. E você, então, e as grandes construtoras têm tido esse cuidado ou não? Olha, de uns anos para cá, nossas normas, elas são novas, elas têm poucos anos, né? Não são décadas. Então, de uns anos para cá, existem leis que foram sendo implementadas e crescendo, ganhando visibilidade. Então, sim, as construtoras têm pensado em acústica, só que ainda é, assim, o mínimo do mínimo, né? A gente sabe que isso eleva o custo. Sim, imagino. A gente geralmente não quer levar o custo, né? A gente pensa na praticidade, no que cabe ali para aquilo ser vendável. Então, acabam que negligenciam ainda. Fui um cliente, esses tempos atrás, de altíssimo padrão, era 3 milhões por andar, um apartamento por andar, 3 milhões de apartamento. Caramba, um apartamento por andar. Tava entregue o prédio. Pronto, tinha mais de 10 anos o prédio. Tem mais de 10 anos o prédio. Sim, é antigo. Lindo, perfeito. Arquitetura apartamento perfeita. Pronto, ele morando lá. Morando lá há mais de 10 anos. Aí ele falou, não aguento barulho. Não aguento barulho. Caramba, e eu aí? já fui em outros que o apartamento era ótimo, mas por um erro, por exemplo, construtivo de um apartamento de cima, ele tirou o carpete e colocou um piso porcelanato, que é um elemento que ajuda muito na questão de fenômenos ondulatórios de reflexão, ou seja, ele reflete e ajuda a passar por vibração, que é uma parte mais técnica. O porcelanato ou o carpete? Porcelanato. O carpete ele é ótimo para acústica, porque ele é absorvedor, né? Certo. Tipo as cortinas. Certo. Então, esse cliente em si, ele teve esse problema em um prédio que tinha acústica por conta de um erro construtivo de reforma do apartamento de cima. Entendi. Já esse outro cliente dos 3 milhões, o apartamento ele não tinha nenhuma acústica. E aí? E aí a gente tem que fazer a reforma inteira no apartamento. Nossa! E às vezes é até inviável. Sim, inviável. Porque no caso o cara tá morando, né? Isso tem essa questão. Se fosse um prédio que tinha acabado de entregar,
Porém, se tinha acabado de entregar, talvez ele não ia ter essa percepção do barulho, né? Exato. Tem A esse detalhe. acústica, ela é muito da sensibilidade humana, muito do tato, Da né? vivência, né? Você tá Exatamente. vivendo ali, você começa a ver ó, o barulho da criança em cima. Exato. E são meses, né? Às vezes a gente não percebe no início, aquilo começa a incomodar com o tempo e as pessoas nem percebem. Uma parceira arquiteta minha, ela fechou uma janela anti-ruído com a gente há um tempo atrás, porque ela morou durante um ano colocando tampão no vidro. Aí quando ela Você conheceu tá a gente, ela doido. falou, acho que é por causa do barulho. Caramba, cara. Ela acha que eu tô estressado Como por vive conta disso. assim? Porque Exato. você precisa dormir, você precisa. Exato. E você não percebe que é por conta do ruído, que você tá estressado, que você não rende. É, eu morei no Rio de Janeiro, né? E eu morava em um apartamento lá que era no segundo andar, virado pra churrasqueira. E era um inferno. Eu vivi lá durante 8 meses e não tinha condição. Eu fechava a janela e eu tinha uma criança, a minha bebê menor tinha nascido há pouco tempo e o quarto delas era virado pra Não lá. dormia. Né, cara, eu tive que mudar. Como eu já estava vindo pra São Paulo, eu Uhum, segurei um pouco, uhum. mas se não, adorava o local, mas o lugar não tinha como você viver. Um E, apartamento de altíssimo padrão. e o sono da criança é o nosso sono, né? Não tem quem tem filho pequeno É. sabe disso, né? Então, assim, legal, é interessante isso que você faz, porque realmente eu não tinha parado para pensar. É. Mas no caso de um cliente como esse, se ele tivesse topado fazer uma obra, aí Hum, vocês encaram, é um desafio, né? É um desafio. É, o cliente dos 3 É, milhões, por digamos exemplo, né? assim, Tá. Então, o que acontece? Em acústica é importante a gente entender que a gente tem o emissor, ou seja, a caixa de som, um exemplo, o caminho e o receptor. Sempre a melhor solução vai ser na fonte. Sempre. Então, assim, eu tenho um problema, sei lá, com um bar que está emitindo ruído. Eu precisaria tratar isso no bar. Trabalhar com isolamento, com absorção, com condicionamento no bar. Se o então, cliente que está reclamando é do apartamento, ele não vai resolver no bar, não tem como. Então a gente estuda uma forma de resolver. Então, entendendo isso, dentro desse apartamento de 3 milhões, a gente vai estudar a melhor forma de encontrar soluções. Não são paliativas, mas não são as soluções mais ideais. você não pode mexer no apartamento de De cima. cima, exato, exatamente. Então a gente faz todo um estudo, às vezes envolve um laudo, uma medição, às vezes não, às vezes é simplesmente a questão de você entender realmente o que está acontecendo, né? Os fenômenos que podem estar acontecendo ali dentro em relação às ondas, o comportamento das ondas, e a gente consegue apresentar soluções de, olha, aqui a gente consegue colocar uma contraparede, aqui a gente consegue trabalhar com forro, aqui talvez uns painéis trariam um condicionamento acústico maior, e a gente vai dessa forma, trazendo qualidade de vida para as pessoas dessa forma. Não tem outra Legal. solução. Eu entendo um pouco disso, né? Por exemplo, forro, colocar ali um isolamento acústico, Uhum. né? Uma lã de rocha, uma lã de PET, Exato, né? exato. E trocar o forro também, né? Agora, piso, sinceramente, eu não faço noção do que teria que fazer. Então, o piso a gente tem algumas soluções, né, diferentes. No forro, também é importante a gente entender que, assim, não basta a gente só tirar e colocar, por exemplo, uma estandarte normal com um preenchimento. A gente tem que trabalhar sempre com tudo que é voltado para acústica. Então, tudo, cada pontinho tem que ser pensado, assim. A gente consegue fazer o isolamento dessa forma, vai ter uma eficiência, querendo ou não, porque a lã de rocha ela é Sim. maravilhosa. Só que a gente tem uma técnica toda estudada por trás para fazer aquilo passo a passo corretamente. E o piso, ele é um pouco mais complexo. Ele é um pouco mais complexo, sim. A gente trabalha com um piso flutuante, ou, por exemplo, em academias, a gente trabalha com aqueles pisos que são antivibração, né? Então, a gente tem a borracha, a gente tem materiais flexíveis, que a Certo? gente diminui o impacto daquela máquina, daquele halter, para que ele não passe pela estrutura por vibração e vai incomodar lá em cima. Que também é nossa, explosão de problemas, assim. Eu tenho muito problema com avenidas, muito problema com casa de máquinas, Ônibus. total. Muito problema com a questão agora da academia. Academia é uma coisa que me deixa Sério, cara? revoltada. Mas peraí, academia, você tem problema Com o com. apartamento de cima. Mas faz o que? Barulho de o piso? É, Joga. exatamente. Imagina assim, aqui a gente tem a mesa. No momento que você bate na mesa, você cria uma vibração. E essa vibração, ela sobe pela estrutura e ela consegue percorrer caminhos assim. Ela consegue ir lá para o terceiro andar. Sério? É, claro. Caramba, que A onda ela é curioso, igualzinha à cara. água. Igualzinha à água. Que aí você joga o peso E ali, vibra. vibra e vai E subir. vai embora.
Então eu tenho que Caramba. dissipar isso, eu preciso tentar eliminar essa onda, impedir que essa onda passe para a estrutura e caminhe eternamente aí até onde ela conseguir chegar. Tá, mas deixa eu entender melhor. Quem é o seu cliente hoje? É o final ou é antes de executar o prédio? Onde você atua? Em Nos- tudo. Mas quem você mais atende? Atendo mais o cliente final. Mais o Mais o cliente cliente final. final. Mas por falta de conscientização Do mercado. do mercado. Eu acredito que as faculdades deveriam aplicar isso como um fator muito importante. Pensa só, o crescimento populacional de infraestrutura que a gente está tendo, o ruído tende a aumentar. E eu sei a consequência que tem o ruído no fator humano, né, no nosso organismo. Ele faz muito mal, ele faz mal à saúde total. E as pessoas não entendem. Se Então, você se não dorme, entendessem, você. exato, e muito mais, vai muito além, João. Então, assim, se a gente conseguisse trazer essa conscientização da importância da acústica e isso fosse uma coisa aplicada para arquitetos, para engenheiros, ou mesmo que não estivesse na faculdade, mas que a gente tivesse mais visibilidade nas normas, nas leis, com certeza eu teria mais clientes de Você não ia estar construtoras, dando de conta. engenheiros. Você Não não ia, ia, então, você não ia dar gostaria muito conta. que a conscientização fosse realizada, tô tentando. Você está fazendo um processo, né? Então é um movimento. Exato. Porque é tão curioso, eu vou repetir aqui. Eu, atuando em obra, nunca tive contato com ninguém que falasse isso. Na minha cabeça tá lã de rocha na parede de drywall. Nem no forro eu faço, porque eu faço bastante parede de drywall em sala comercial. E aí o cliente fala para mim, por exemplo, eu fechei uma obra onde que é uma sala onde ele vai fazer 2 salinhas. E vai ter atendimento, né? Aí ele falou, tá, mas eu tenho que ter um isolamento acústico para pessoa que tá atendendo em uma sala não atender a outra, não ouvir. Aí eu falei, ó, parede de drywall e lã de rocha. É isso que eu costumo fazer. Nada além disso. É o básico, né? É o básico, exato. Eu não vou dizer que não vai funcionar. Se for exatamente assim, simples dessa forma, as 2 salinhas, vai funcionar sim, vai ajudar bastante. Mas a gente tem outras questões ali, né? Existe uma porta? Existe uma outra abertura? Existe um caminho onde a onda possa percorrer? Porque eu peguei um caso esses tempos atrás que me deu bastante trabalho. Foi um estúdio não, um consultório, né? De coworking de psicólogos e psicanálise. Já fiz. Ai, nossa, gente, sério. Mas já fiz a obra do zero. Não, então. Mas a cliente, ela gastou mais de Bem meio milhão. pequenininho, eles fazem as salinhas pequenas, Exato, né? exato. A cliente gastou mais de meio milhão com um escritório renomado de arquitetura. E Caramba. não tinha acústica, juro. Não, aí você Não tá de tinha brincadeira. acústica, eu juro. Tenho vídeos no Instagram provando. Você abriu a parede de drywall? Não, Não como tinha acústica, não tinha. Não, tinha, a tinha as gente abriu. divisórias. Não, tinha o drywall comum. Sem Convencional, as... sem nada. Ah, não, aí é E brincadeira. aí a gente conseguia escutar a recepção falando na última Nossa. sala, entre as salas. E o lugar, assim, também tem um atendimento de alto padrão. Sim. E nesse gancho, é importante a gente lembrar que, assim, o meu objetivo enquanto empresa, enquanto profissional dessa área, junto com o meu sócio, que é meu marido, Ítalo, o nosso objetivo é levar a acústica para o Brasil, é levar a acústica para todos. Se eu estou trazendo saúde, eu quero que seja acessível para todos. Então, o meu objetivo não é só trabalhar com alto padrão, porque hoje em dia eu atendo alto padrão. Por conta da falta de conscientização e também Sim. por essa questão de quando a gente aplica para corrigir um problema, é sempre mais caro. Tem investimento, né? Entendeu? Então, se eu conseguir conscientizar, talvez eu consiga levar. Popularizar. Talvez não, eu vou conseguir levar a acústica para todos, a saúde para todo mundo. Legal, muito bom. Mas deixa eu entender, vocês fazem a fabricação também dessa tecnologia? Fazemos. Do produto, do drywall ou não? Do drywall eu tenho fornecedores, que é uma placa específica, né? Não é a normal. Não é a normal, ela tem uma composição diferente. Eu tenho fornecedor disso, fornecedor de lã, de tudo. Entendi. E aí, essa parte é uma parte que eu pego tudo, equaciono, compro o que eu preciso e faço a reforma, né? Sim. Agora, na questão das esquadrias, sim, aí eu tenho a fabricação. Ah, legal. Esquadria de alumínio, é isso? Isso, tanto convencional, que seria Suprema, outras linhas que forem necessárias. Sai bastante convencional, que eu digo que é a não acústica. A gente pega bastante serviço desse lado também. E tem a questão das janelas anti-ruído. A anti-ruído a gente pega mais sobreposição, que é justamente essa questão do retrabalho. A troca. Eles trocam mesmo ou não? Não, a sobreposição ela é como se fosse um quadro. É uma janela que fica instalada em volta da existente. E Caramba. ela é ótima. Ela é ótima. E porque realmente eu tenho... resolve o problema. Resolve. Assim, não existe isolamento 100%, o corpo humano nem aguenta isso, a gente fica maluco.
mas e também tem outros fatores construtivos, né? Mas a gente, na sobreposição, a gente cria uma câmara de ar entre as duas. Ela funciona como uma anticâmara de estúdio musical. Então, ali você consegue ter essa dissipação, né? Dissipa o ruído ali, transforma em energia térmica e você automaticamente diminui a incidência para outra janela. Então, eu tenho um equacionamento, ela é própria. Eu não trabalho com esquadria preenchida, por exemplo, que o pessoal faz, preenche de lã de rocha, eu não trabalho com isso. Ela é totalmente equacionada para acústica mesmo. E a gente coloca e a gente sai aí ajudando várias Nossa, pessoas. muito bacana. Agora eu vou voltar um pouco na história aí, Uhum. tá? Você já explicou um pouco aqui do que você faz. E como que foi? Você se formou em engenharia civil, né? Mas Isso. você já sabia que você ia atuar nessa área ou não? Hum. Você foi percorrendo o processo e Não fazia ideia. não Na fazia? verdade, eu escolhi que eu faria. Eu fiquei entre arquitetura e engenharia quando eu tinha 6 anos. Nossa, Eu tenho um portfólio, assim, com vários desenhos que eu fazia sério? proporcionais à minha idade. Que legal. E era muito legal, assim. E eu decidi que eu queria porque eu acompanhava o meu avô, que era pedreiro, e ele me levava, assim, na carriola para as reformas que ele fazia no bairro, assim. Então Aí eu você, cresci com contato, assim, né, com aquilo. E eu queria trabalhar igual meu avô. na obra. Exato. Eu demorei um pouco para entender que foi influência dele, mas depois ficou Sim, óbvio, né? sim. E aí eu comecei a faculdade de engenharia, escolhi a engenharia, crente de que eu ia trabalhar só com cimento. Falei, não, eu quero pisar na obra, eu quero ficar lá no meio do espião, eu quero trabalhar com a galera ali que é divertida, é bacana, eu adoro, eu acho lindo, acho incrível. Legal. Só que, Caiu para outro caminho. não, eu tive oportunidade, eu tenho projetos do zero, tenho construção que eu fiz de casa do zero, projetinho tá bonitinho lá, construído, lindo. Só que quando eu tive esse último contato no CLT com a acústica, eu fiquei encantada. A acústica ela é mágica para mim, assim, porque é invisível, né? A gente tá conversando, isso aqui é acústica, a É. onda tá indo e voltando e as partículas vão se movimentando, eu acho incrível. Caramba, que curioso, muito É, legal. Por isso que é bom, né? A gente. A conexão que a gente fala, né? A gente vai conhecendo pessoas que, assim, você vive uma coisa que eu nunca ouvi falar. não é? E mesmo estando na obra, cara, é curioso isso. É. Por exemplo, nós vamos entrevistar daqui a pouco ali um coach. Imagina esse cara, se eu não conheço, imagina você conversando com ele e falar que você faz esse tipo de coisa, é É. curioso. Todo mundo pergunta, todo mundo fala, mas Mas como funciona? O acústica. que que você faz? As pessoas falam acústica, mas é estúdio musical que você faz? Você Sim, trabalha com música? Falei, sim. é mais ou menos isso. Porque se você for explicar detalhadamente para Exato. quem não vive isso, Uhum. a pessoa fica viajando. Exatamente. E o legal é que na minha área a gente tem possibilidades de parcerias infinitas, né? Porque justamente que todo mundo que eu converso, não teve um até hoje que me falou, eu também, ou eu Ah, conheço, não. É sempre, não nossa, Gabi, conheço. me passa seu telefone, porque preciso Na e hora que não eu precisar, sabia. vai ser você. Exato. E aí é bem bacana, assim. Curioso. Então vocês pegam também apartamentos. Se o cliente fala, ó, não tô aguentando aqui o barulho, aí você vai lá e faz a parte da esquadria. Eu acho que a esquadria é algo que é mais fácil de você vender, de executar, né? Porque ele tá morando no apartamento. Exato. A gente vai muito do desespero. Assim, como a gente trabalha com uma dor muito específica, a gente trabalha muito com desespero também. Então tem clientes que falam, não aguento, não Tem que, s- dá, não tem que, tem como mudar, eu preciso sim, porque resolver. envolve muita coisa, uma Exato, mudança, né? exato. Então, assim, a janela, ela é ótima para ruído aéreo, quando a gente fala do ruído externo para o ruído interno, né? Do ruído externo para o ambiente interno. Então, uma avenida, um trânsito, uma quadra, não importa o que for o tipo de ruído lá fora que entra pela janela, eu consigo resolver com a esquadria anti-ruído sobreposta ou embutida, que seria a substituição. Mas, quando a gente fala de um ruído de impacto que vem pode vir do andar de cima, ou do 3 andares acima, a gente tem Então, que pesquisar para saber de onde vem. pra você entender. Aí vai literalmente do quão desespero tem ali pra gente saber se vai rolar todo aquele pó E, que a gente tem que fazer ou não. sim, e como funciona para fazer um orçamento, por exemplo? Você vai pelo que o cliente está falando ou você tem que ficar lá esperando o Não, barulho? não jamais. A gente É, porque já estou imaginando você fazendo um orçamento aqui, tá, vamos ver. esperando, não. É, A gente, então, eu prefiro fazer sempre um contato pessoalmente primeiro, para entender. Se for janela, não. Se for janela, a gente consegue entender o caso ali online mesmo. Depois a gente faz uma visita técnica após o fechamento para ter certeza de que aquilo vai atender e seguimos assim. Quando a gente fala de uma reforma, eu falo reforma, né, porque a gente fala da parede, sim, enfim, de painéis. Se for um cliente que não tem esse entendimento, porque eu pego muitos que têm entendimento e falam, Gabi, eu quero um painel de tanto, tanto assim, eu só fabrico. Eu preciso ir até o local, sim, porque eu quero entender a necessidade dele. Nem sempre eu vou conseguir ouvir o ruído.
Nem sempre. Às vezes é inviável. Se for a casa de máquinas do elevador, é só acionar. Se for, aí tudo bem. Mas nem sempre é possível. Então, o que a gente faz? A gente tem muito da técnica, muito da experiência. Por isso que eu falo que a acústica ela não é só o estudo, né? Não é só aquela coisa ali da física, não. Ela tem muito da sensibilidade humana. Então, eu até hoje acertei em todos. E nem em todos eu Caramba. tive contato com ruído. Sério, cara? Aham. Que legal. E hoje você atua aqui em São Paulo, é isso? Isso. São Paulo inteiro. E como que funciona assim? Vocês têm muita indicação? Porque eu fico imaginando, né? Faz quanto tempo que vocês estão nesse mercado com a empresa já? Então, a empresa ela tem o CNPJ 4 anos, mas atuando mesmo são 3 anos. Eu comecei a atuar ainda no CLT. Né? Ah, você estava lá na outra, eu fui fazendo aquela transição. fez o processo. Exato. De também reestruturação financeira, de largar e arriscar no empreendedorismo, né? Então, eu iniciei essa atuação e eu já tinha uma cartela muito boa. Eu, assim, modéstia à parte, eu vendo muito bem. Então, os clientes que vinham depois, vamos voltar. Eu trabalhava nesse CLT, eu atuava no laboratório de pesquisas em relação à acústica e também com vendas voltadas para acústica. Então, eu já tinha essa experiência. E essa cartela de clientes me seguiu. Então, mesmo quando eu falava, eu não trabalho mais nesse lugar, não tem problema, eu estou comprando basicamente você. Então, eu acabei iniciando ali a minha empresa já com alguns clientes que preferiram Porque fazer você já foi comigo. fidelizando. Exatamente. E até hoje eu tenho. Eu tenho um cliente que me chamou antes de ontem, de Minas Gerais. É o primeiro Caramba. fora do estado que eu faria. E dessa época. Nossa. Ele falou, Ele Gabi, mudou a pra gente lá? conversou. Não, ele era de lá já. Ah, ele já era de Conversei lá. aquela época com você. Ainda tá trabalhando com esquadrias. Eu falei, tô. Daí eu falei, não quero fechar com você. Que legal, Meses cara. e meses. Sério? Anos, na verdade, né? Mas nesse caso é o quê? Ele constrói ou ele... Não, cliente final. A cliente final. Cliente final. Ele já tem de tem tudo. lá a janela, ele quer fazer a proteção. Exato. Eu tenho de tudo, João. Eu não consigo, assim, falar pra você uma porcentagem certa. Realmente, eu tenho mais clientes finais, porque é o cara que está sofrendo com ruído, por conta dessa falta de conscientização, como a gente já falou. Mas eu também tenho esses clientes que vêm, engenheiros, construtores, arquitetos, que me chamam para projetos específicos também. Por exemplo, o cara tá construindo lá um predinho de 4 andares, 5 andares. Você dá um orçamento para fazer todas as janelas? Consigo, sim, se Aí eu você- preciso do projeto, né? Ou pelo menos das especificações das janelas, medidas e o objetivo. Se ela é com persiana, 2 folhas, Sim, mas 3 você folhas, consegue fazer consigo. aquela questão da assessoria, por exemplo. De Você falar, diz- olha, você precisa para colocar acústica, você diz... Não, isso com certeza. Com para certeza. acústica, Com porque certeza. às vezes o cara não tem essa... E eu acho que isso ajudaria ele a vender. Com certeza. Não sei qual que o investimento é muito maior ou não do que uma convencional, porque você faz as duas, né? Faço as duas. Assim, quando a gente fala de acústica, principalmente em esquadria, a gente tem um custo mais elevado, sim. Sim, Tem, imagino, porque né? a gente tem a composição do vidro que pode ser insulado ou multilaminado, enfim, depende da situação, depende do tipo de onda, de frequência. A gente tem a questão do alumínio, que é específico, então ele é bem diferente da Suprema, que a gente está acostumado, né? Sim. E outros pontos, acessórios. Eu não posso permitir que o ar passe por essa janela. Então, ela tem um processo construtivo muito específico. Então, querendo ou não, isso encarece o produto, né? Mas Sim. o resultado que traz, e assim, você fazendo isso, e nem precisa ser só esquadria. Dependendo do local que você está, não necessariamente vai ser a esquadria que vai te atender. Você pode aplicar pequenas técnicas, pequenas dicas que a gente dá em uma consultoria básica, que vão elevar de uma forma que você consegue agregar valor. Então, você automaticamente sobe o preço com um investimento relativamente pequeno, perto do ganho que você vai ter. Sim, eu fico imaginando isso, né? Porque eu tô nesse processo, né? Daqui a pouco eu começo a construir e eu fico imaginando você poder vender isso. Vamos colocar a acústica, João. Aí, ó, ela é vendedora. Ela já quer vender pra mim. Ah, Agora eu vi que claro. você é boa mesmo pra vender. Então, assim, eu fico imaginando pra você vender depois. Isso não tem preço, cara. Você coloca isso, você agrega valor. Exato. Você agrega valor. Se você vai vender um apartamento, digamos, por R$ 200.000, você consegue vender por um valor acima e pagar esse investimento, porque você sabe que realmente vai ser algo que vai ser bom, né, para quem for morar ali, né? E diferente. Diferente. Porque quando a gente fala de venda, você sabe também. A venda, sempre que a gente está linkado a uma dor,
a gente tem muita facilidade de venda. Porque quem busca a dor, ela já tá ali sentindo aquela dor. Sim, eu vivi isso, como eu te falei. Não é? Então, raramente você vai falar, pode ser que eu tenha um problema. Não, eu estou tendo esse problema. E com isso, você vem com inúmeros benefícios que aquilo traz. Então, a venda, ela se torna muito fácil. Agregar valor nesse sentido é muito tranquilo. Sim. Ontem eu fui ver um apartamento, né? Nós estamos planejando mudar para Alphaville. E chegou lá, o apartamento era virado para quadra e playground. Eu sempre gosto de andar baixo, né? E era um primeiro andar. E quando eu cheguei lá e vi aquilo, eu falei, meu, não tem condição. Porque eu vou estar aqui à noite, né? Quer ler um livro, quer trabalhar de casa, um monte de criança lá. E eu ouvi o barulho de dia, eu fiquei imaginando isso. E tinha poucas crianças ali. Finais de semana. Nossa. Exato. Tem solução, tá? Só Então, você me mas ali como chamar lá que a como gente eu tô fala. alugando, então tá. não compensa, Não, né? então não, sim. Vou morar de aluguel lá, então a gente tá fazendo essa transição. Então não compensa, mas se tivesse tido se o mercado tivesse essa consciência que você está falando, Não seria virado não para teria quadra. problema, né? Ou teria anti-ruído. Porque na verdade assim, a questão de isso eu fiquei confuso na questão de estar virado, porque assim, aqui tá a quadra, então aqui tá o prédio. Sim. Você fala como não estaria virado para a quadra, o quarto ou o apartamento? Então, depende do estudo de viabilidade que é feito. Suponhamos que eu esteja trabalhando junto com um arquiteto, com uma equipe que faça o estudo de viabilidade daquele prédio. Não, a gente tem a questão do sol, né, todo aquele passo a passo tem que ser feito. Ele precisa ser a fachada, os principais, sei lá, as sacadas. Sim, a sacada não era, a sacada era virada para cá. Então, perfeito. Deixa eu lembrar. Tá. Aí tinha a sala, a sacada era para cá, não era para quadra. Tinha a sala e tinha o nuplex. E o quarto de cima era virado para lá. Tá. Então, o que poderia ser feito? Por exemplo, não, a quadra ela não tem possibilidade de ela ser em outra posição que vá ter uma incidência de ondas menores para o apartamento. Entendi. Você Então, fala o projeto até o lazer mudar. Até tudo. Quando eu tá. me envolvo dentro de um projeto e o arquiteto fala para mim, olha, o quarto vai ficar... Eu tô vendo lá o projeto bonitinho. Falo, olha, mas esse quarto vai ficar virado para quadra? E se a disposição fosse diferente? Se esse quarto vier para cá, muda tudo. João, muda tudo. Por isso que é mais fácil eu estar em um projeto do início, junto com o estudo de viabilidade, junto com o arquiteto, junto com quem for fazer o projeto disso, a planta baixa que eu falo, basicamente, para a gente conseguir achar uma forma de uma disposição que case no projeto de arquitetura, mas que não crie uma deficiência em acústica depois. Porque eu sei que, às vezes, não tem possibilidade de você tirar aquela quadra, aquela área de lazer dali. Mas a gente consegue mexer alguma coisa ali, tipo, dentro do apartamento, antes de lançar um projeto, para que funcione melhor. Então você teria que estar em uma mesa junto com um arquiteto, porque deve ter lá, eles devem se reunir para fazer o projeto, Exato. né? Paisagismo, arquiteto que desenvolveu o projeto, teria também que ter um arquiteto de acústica ali, um engenheiro, né? Exatamente. Caramba, exatamente. Curioso, cara. Funcionaria muito bem dessa Eu acho forma. que você tá com um produto milionário na mão. Eu sei. Porque eu tô visualizando aqui você vender isso para as construtoras, Exatamente. né? Você estar dentro de um ambiente ali onde você vai falar, olha, eu sou a pessoa que vai ajudar você aqui nessa questão de... Exatamente. Eu acho que eles têm um percentual de consciência de, não, mas aqui vai fazer barulho, esse apartamento vai ser mais difícil de vender, eu acho que já existe isso, mas não com essa consciência que você está trazendo. Não, eu vejo isso por conta da experiência que eu tenho com os clientes, né? Sim. Eu atendo apartamentos de todos os tipos de níveis ali, né? Sim. E nenhum deles traz isso. E são coisas muito óbvias, são óbvias assim, para quem entende. A gente fala assim, mas você sai da faculdade e tem outros tipos de estudo, mas ninguém vai te falar. Isso eu falo pelas amigas que eu tenho arquitetos. Ninguém vai te falar, olha, isso aqui é importante, tá? Não vai colocar essa cozinha do lado do quarto. Na faculdade não tem esse tema. Você não aprendeu isso? Engenharia, não. Entendi. E também as amigas que eu tenho arquitetas também não. Ninguém tem essa... Não. Tanto que eu fecho parcerias com arquitetos por isso. E foi na vivência que você foi desenvolvendo isso. Exato. Que legal, cara. Que curioso. Engraçado que até antes de você chegar aqui eu não sabia disso. Não é? Porque foi muito rápido, né? Nosso contato e eu também na nossa vida corrida não tive tempo de pesquisar, de conversar contigo, né? Foi uma coisa muito rápida.
Mas é muito interessante seu trabalho. Eu já estou pensando aqui, você vai estar junto conosco no evento, né? Com No certeza. Conecta Constru. E depois aqui no offline a gente já pode conversar, porque, meu, você tem muito potencial para subir lá e falar sobre algo que é novo, né? Seria uma honra. Você fala bem, né? Ela estava aqui, ó. Muito Ela nervosa. estava nervosa aqui, agora ela tá dando uma aula aqui tranquilamente. Parece que, tá vendo? Muito Tá obrigada. pronta. Você já tá pronta para subir no palco lá e falar para 400 pessoas. Meu Deus. É porque é um assunto que você domina. E quando a gente domina o assunto, não tem segredo, né? Tudo É, bem que existe uma coisa é você falar para uma pessoa, outra coisa é você falar para 300. Existem alguns limitações, passos né? para isso, mas a partir do momento que você domina uma coisa, porque você tá me falando uma coisa que você domina, né? Perfeitamente. Você tá me explicando, eu tô entendendo tudo. Então não tem muito segredo. Tem a questão de você ver um monte de gente te olhando, mas a questão de você falar algo que você já sabe, isso É, não tem eu segredo. fico muito feliz com essas palavras. Eu tava muito nervosa quando você fez o convite. Eu, com o Ítalo, né, o meu esposo, eu fiquei muito nervosa. Ele falou, calma, você fala super bem. Eu falei, mas Mesma é coisa. novo pra mim, né? É Sim. novo, porque eu não tenho dificuldades. E isso é bom até pra todo mundo que estiver assistindo, que que tiver esse medo, né? Esse A questão que o receio. Roger até citou do posicionamento, porque a gente se auto-sabota, né? Sim. E eu tava com muito medo. Pra Muito. mim você tá falando perfeitamente. E Muito olha que, e obrigada. olha que você é a entrevista 31. 31, que o Roger é o 30. Não, você é 32. O Tubarão foi a 30, o Roger é 31, você, então assim, sabe aquela questão de horas de voo? O piloto vai tendo várias horas de voo, ele vai ficando cada vez melhor. Eu já entrevistei 32 pessoas. Se você for comparar a primeira com hoje, eu já tenho muita mais facilidade. E é isso. E para mim, você está tendo toda a tranquilidade aqui para desenvolver seu trabalho. Então, eu acho que você está realmente voltando para o mercado. Você tem algo poderoso na mão, Sim, porque eu acho que se você conseguir oferecer isso para as grandes construtoras, eu digo, você vai continuar fazendo o seu caminho, mas paralelo a isso, porque hoje eu atendo grandes construtoras, né, como uhum. empreiteiro, e eles pagam o preço porque eles sabem que quando eles sabem a necessidade, eles entendem isso, eles pagam. A Quan- conscientização, né? Quanto que um arquiteto ganha para fazer um projeto da Cirela de altíssimo padrão? Não é? E quanto que uma pessoa paga em um Milhões, apartamento, gente? milhões. O apartamento, milhões, 1 milhão, 2 milhões, é alto padrão. Então o que precisa é você chegar, bater na porta lá e falar, olha só, Vamos conversar. vamos conversar. Existe algo que você não sabe, e É vai mudar seu importante. jogo, muda mesmo. E é um objetivo. A gente, nos nossos primeiros anos, né, a gente fechou algumas obras grandes. No nosso segundo ano, a gente faturou 500 mil. Para mim, foi uma coisa extraordinária, porque eu vim do CLT. Então, Sim, assim, faturar 500 mil foi uma coisa grande, para mim, pelo sim, menos, né? pro início, sim. Exato. E a empresa ela vem crescendo, a gente tem um espaço físico hoje. Então a gente está implementando assim projetos aos poucos, né? Essa ideia de bater nas grandes construtoras aquela que fica lá em cima instalando, né? Eu só tenho que estruturar isso melhor Sim, ou simplesmente fazer o network certo. E exatamente. tem a questão também de eu quero realmente levar para o Brasil. Então a minha ideia é criar uma comunidade dentro da acústica. A gente vai fazer alguns lançamentos esse ano de curso para Bom, trazer a justamente para os conscientização. arquitetos e engenheiros que queiram trabalhar com isso, porque assim, tem ramo para todo mundo e eu não consigo atender tudo sozinha. Não tenho Gostaria, certeza. mas então seria bem bacana, Te- assim, se, né? Tenho certeza que existe muito mercado e vai crescer. Com certeza. Agora, é importante também a questão que a gente estava falando com o Roger, você ouviu do posicionamento, né? Sim, Você estruturar um perfil e falar bastante sobre esse assunto. Eu, sinceramente, não olhei perfeitamente lá todos os seus posts, mas se você ficar batendo nessa tecla, cada vez mais você vai abrindo o mercado, né? e aos poucos mesmo. Eu tive um déficit no Instagram. No começo era só construção, igual eu falei pra você, mesmo, né, até o Sim. último ano de SLT, e eu tinha um engajamento ótimo. O meu engajamento era maravilhoso dentro do Instagram. Eu bati já 1 milhão de visualizações Nossa. nos Reels, E 1.200 curtidas, era ótimo, era lindo, lindo. Só que aconteceu que eu tive essa virada de chave na minha vida. A partir do momento que eu apresentei a mudança, eu fui de 500 curtidas para 30.
É porque você... Porque o interesse e a conscientização, então eu tenho realmente que ficar batendo. Agora tem melhorado um pouco por essa questão de trazer de uma forma diferente, depois teve a gravidez, enfim. Então eu tive alguns problemas, percalços, mas que eu acho que fizeram parte para eu voltar com um novo olhar, uma nova experiência, sabe? Sim, e é passo a passo. Eu sou a experiência disso, tá? Eu também tive essa transição ali do Instagram e comecei a postar, e no começo tem momentos que você fala, meu, parece que não vai. É. E aí daqui a pouco ele dá uma aumentadinha, e aí daqui a pouco... Porque quem explode rapidamente é assuntos polêmicos, não tem essa, não Exato. tem, não É tem a dor. segredo. Ou é um assunto polêmico, ou o cara... Agora, se você vai ali no seu trabalho no dia a dia, aos pouquinhos vai. E não precisa ter Exato. pressa, né? Você vai trabalhando, e com o tempo, E o bom é que fica bem filtrado também, né? Porque tem muito muito, curioso. muito. Antigamente eu tinha muita gente que só queria fazer muita parte de comédia, né? Então, assim, funciona super bem, a gente conscientiza e é muito legal. Mas traz aquele engajamento que eu não acho muito bom para meu ramo, que é muito específico. Agora, as pessoas que me seguem são pessoas que Que é, realmente se interessam pelo assunto. sim. Então, eu fidelizo ali, vou tentando construir uma comunidade dentro disso, enfim, Daqui a pouco você tá mentorando, ensinando pessoas com certeza. a falar sobre acústica, né? Tem até uma menina, não lembro o nome dela agora, mas ela faz um trabalho parecido com o seu, no sentido assim, ela é engenheira, mas ela fala sobre como que funciona. Quando você vai fazer um laudo, perícia, eu acho, algo Algo pericial. pericial, aham. E ela vem criando esse movimento também. É um movimento específico, e aí ela já está com uma comunidade. Eu já estou vendo outras pessoas fazendo a mesma coisa. Você vai criando Exatamente. pessoas que fazem a mesma coisa que você. E são parceiros. Vira Porque a minha parceiro. visão é assim, de trazer essa questão do infoproduto que eu vou lançar esse ano. É bacana eu trazer pessoas que tenham interesse, que queiram ganhar dinheiro nessa área, porque a gente sabe que é esse oceano azul que todo mundo fala. Sim, porque é E a novo. gente, eu automaticamente viro um parceiro da pessoa. Então, assim, esquadria, MS. Painel, MS. Sim. Porque você tá ali criando uma conscientização e junto com essa conscientização você vai trazendo E clientes. a pessoa já tem esse produto comigo, né? Então, suponhamos que eu tenho um aluno ali, ele começa a atuar, eu vou pegar na mão dele, vamos atuar, vamos crescer. Tem um cliente, a MS está com você, Você ensina ele a trabalhar, você entendeu? muda uma história, né? Exato. Você ensina ele a trabalhar, você pode vender o produto para ele, ele não precisa Exato. fabricar. Então, Exatamente. eu acho que é uma excelente ideia, sim. E hoje vocês estão ali, então já está com um galpão, vocês produzem, né? Então Uhum. você dá toda essa parte de, não só a esquadria, vocês fazem portas também ou não? Sim, tudo. Divisórias, portas, janelas, maxinhar, tudo o que for esquadria, tudo que for de vidro, alumínio, eu faço. Legal. E o vidro você não fabrica. Aí o vidro Não. você tem como parceiro, você fabrica ali as esquadrias, mas Uhum. porém você instala já com vidro. Você entrega instalado Eu ou não? entrego pronto. Pronta? Pronto. Então você Então, faz a assim, obra. eu faço a obra. Se você me chamar e falar, Gabi, ó, eu preciso dividir essa sala aqui, eu preciso que seja acústica, eu quero uma divisória de vidro Vidro. inteiro, inteiriço, eu quero junta seca, não quero alumínio no meio. Consigo fazer, Sério? sério. Vidro até de quanto assim você já fez? Eu fiz um no Rio, foi meio loucura. Eu não tinha projeto. Fiz um escritório para mim, né? Aham. E aí eu queria colocar um vidro, mais ou menos, eu não tenho certeza. Eu acho que deve ter quase o tamanho dessa mesa aqui. E aí eu fui lá, eu tirei a medida eu mesmo Uhum. e falei pro cara, ó, quero um vidro com essa medida aqui. E o cara ó, mas vai ter como colocar aí dentro? Eu falei, vai, deixa eu dar um jeito. Fabriquei fiz o pedido, o Uhum. cara chegou lá para instalar. Era uma sala comercial, não Uhum. tinha isolamento, era só Inteiriço, o estético. vidro inteiriço. Que Inteiriço. isso. Chegou lá, não conseguia passar o vidro. Aí não cabia no elevador, aí eles tentaram pela escada, não passava, aí teve que içar. Aí eu contratei uma empresa, É, aí içou, aí o vidro passou lá pela janela. Falei, meu, mas no final ficou lindo. Depois eu vou te mostrar a por foto. favor. A gente fez uma obra grande em um prédio, a gente pegou o prédio inteiro para fazer aqui em São Paulo. Algumas eram acústicas, outras não. E a gente trabalhou com vãos assim de 6 metros, 5 metros. Não trabalhei com o vidro inteiro. Não fiz isso. Tá. Eu equacionei, porque tem a questão do peso, por ser acústica, a gente trabalha com vidro ou insulado ou multilaminado, igual eu falei. Então tinha a questão do peso, então eu tinha que respeitar um limite, né, do cálculo. Então a Certo. gente dividiu isso por módulos, mas com junta seca,
atendeu exatamente o que o arquiteto queria, né? Porque o arquiteto, ele tem essas exigências deles Sim, e a gente tenta seguir ao estética. máximo. Exato. Estética. Então você fez mais de um vidro nesse caso, né? Fiz mais de um vidro. Mais de um Ah, vidro. entendi. Porque eu fui inventar de fazer, mas realmente ficou bonito, mas deu um trabalho. E no dia que eu fui, essa sala é uma alugada. Só que eu fiz um contrato de 5 anos. Aí eu tive que sublocar para um amigo. Acho que encerra daqui a um ano. Quando for entregar, vai ter que quebrar o vidro, porque não tem como tirar de lá. Ai. Porque não ia valer a pena, né? Mas talvez dependendo da espessura dele, você consegue cortar. Ah, é? É. Eu acho que é 10 milímetros. É. Não Precisa tenho verificar. certeza. Não é impossível. Talvez você consiga cortar. Ah, você consegue Talvez. cortar, né? É, Talvez. com um grande risco de quebrar. Mas talvez sim. Mas eu acredito que não vou Laminado, né? precisar. Eu acho que sim, porque eu não sou do ramo, mas na época eu contratei um vidraceiro, aí eu passei a medida. Como foi estético, ele não foi até o teto. Eu fiz tipo uma divisória, Menor. ficou 1 metro a menos do que o teto, aí ficou tipo um quadrado, sabe? Ah, entendi. Aí eu coloquei uma moldura preta e tal, ficou muito bacana. Legal. Fica lindo. Assim, se for um vidro laminado, dependendo da espessura, a gente tem uma caneta, né? Que a gente consegue fazer esse corte, assim. Ah, entendi. Eu, sinceramente, não consigo te falar tanto dessa parte, porque seria o Ítalo, que é o meu marido. Parte que cuida Ele fica de nessa parte, mas a execução. montagem é ele, exato. Mas eu sei que dá. Agora, se for um vidro, como chama? Temperado, aí não. É aquele ele que vai, explode, né? Ele vai quebrar, não tem jeito. Recentemente eu fiz uma obra que tinha muito vidro assim, e aí mudou tudo o layout. E aí o cliente pediu pra quebrar, falou, não, pode quebrar tudo. Ai. Aí a gente coloquei os peão lá e se divertiram. Dor, coração. Ele saiu Vidro é tão quebrando. caro. Foi vidro, cara. Foi vidro. Ele deveria ter umas 30 salas, um andar inteiro. Ô, louco. Quebramos Se tudo. fosse laminado, dá pra aproveitar tudo. Quebramos tudo, demoliu, aí limpou, jogou fora. Bacana. Às vezes valia a pena. Bom, a gente tá com o nosso tempo um pouco curto aqui, mas assim, você deu uma aula pra gente realmente, foi algo muito interessante sobre essa questão de isolamento. Eu acho que você precisa soltar a voz aí mesmo, já tá fazendo isso, né, esse processo, né? Você tá aqui pra isso, né? Sim. Então, acho que é uma área que tem muito potencial de crescimento. E você pode aí mudar muitas coisas, né? Ensinar as pessoas mais, conscientizar sobre isso, né? Porque você pode acabar mudando a história também da projeção, né? Dos Não é? prédios. Já pensou? Sim, eu acho que tem potencial para isso. E quem sabe a gente possa fazer algumas parcerias aí Com certeza. em breve. Com certeza. Agora, Gabi, para finalizar aqui, eu deixo uma mensagem final aí. A gente sempre deixa esse clichê, né? Vamos lá, ali, né? Essa é a câmera 3. Fica à vontade aí, fala o que você quiser. Não vou falar sobre acústica, sobre a conscientização. Eu acho que eu prefiro falar sobre a questão de autossabotagem, porque eu cheguei aqui com muito medo de falar e com vergonha, mas é aquilo que a gente acabou de conversar. Então, se você tem essa mania de se autossabotar, de se colocar para baixo, de duvidar do seu potencial, do que você entende, do que você domina, simplesmente respira e segue em frente, que você consegue e você vai muito longe ainda com isso, e é isso. Com certeza, você é o exemplo disso, porque para obrigada. mim você foi super bem e abriu as portas. Agora vai vir a mulherada em peso aqui. Com certeza. Gabi, queria agradecer, tá? Mais Eu uma que vez, agradeço. você ter disponibilizado seu tempo de estar aqui. Nós vamos estar juntos lá, né? Dia 6 de abril. Ter a oportunidade de conhecer o Ítalo também, que ele hoje não certeza. pôde vir. E é isso, nós vamos fazer um evento lá onde a gente realmente vai conectar as pessoas e fazer as pessoas fomentarem cada vez mais aí nosso ramo. Com certeza. E aí você tem que falar sobre o que você faz lá, porque eu acho que é muito interessante. Opa, a gente conversa. É isso aí, muito Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada de verdade. E é isso, vai dar tudo certo. Com certeza. Até mais, galera. Até mais.